bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada. Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos responder a seguinte pergunta: policiais e militares podem advogar? Podem exercer advocacia? E a resposta nós vamos ver no decorrer deste vídeo. Pessoal, o que acontece? Tem o Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 4 de junho de 1994. Ele disciplina sobre a advocacia de uma forma geral. Esta lei, ela trouxe no seu artigo 28 as incompatibilidades para a advocacia. E no artigo 28 fala que é incompatível com a advocacia, não pode advogar nem mesmo em causa própria a pessoa que exerce determinadas atividades. Entre essas atividades, o artigo 28 trouxe o inciso 5º e o inciso 6º. No inciso 5º fala que a atividade vinculada à atividade policial, seja de qualquer natureza, impossibilita, ou seja, traz a incompatibilidade com a advocacia. O inciso 6º fala que militares de qualquer natureza nativa também não poderia advogar. Porém, a boa notícia para os policiais aí, porém, com o advento da Lei 14.365 de 2022, esta lei trouxe algumas modificações, atualizações no Estatuto da OAB. Entre essas atualizações, ela incluiu o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. O parágrafo 3º fala que a vedação prevista da pessoa que exerce atividade policial de qualquer natureza e também os militares de qualquer natureza nativa, essa proibição, essa vedação não engloba a advocacia em causa própria. Vamos ver os detalhes mais adiante. Então, o que acontece? Hoje o policial pode advogar? Vamos com cuidado aí. Não é todos os policiais que podem advogar. Não são todos os militares na ativa que podem advogar. O que acontece? O policial ou o militar que fez a sua faculdade, é bacharel em Direito, realizou a prova da Ordem dos Advogados, que se inscrever na Ordem dos Advogados, ou seja, ter a sua inscrição na Ordem dos Advogados, vai ter direito à sua carteirinha de advogado. Essa carteirinha de advogado vai servir para quê? Para ele advogar em causas próprias, para defender direito próprio. Não pode esse policial que é formado em Direito, passou na prova da Ordem, que tirou a carteirinha, montar uma sociedade de advogados. Ele também não pode patrocinar causas de terceiros. Então ele não pode advogar para outras pessoas, nem mesmo em um processo administrativo ou criminal que ele estiver envolvido. Ele só pode advogar em causa própria, não pode advogar para terceiro. Então é todos os policiais? Não, são os policiais que são bacharéis em Direito e que passaram pela prova da OAB e fizeram requerimento da sua habilitação junto à Ordem dos Advogados. E esse policial, em causa própria, não precisa pagar nada, né? Não, a Ordem dos Advogados terá aí que estabelecer um valor para ele pagar, não podendo ser superior ao que é cobrado para os demais integrantes aí da advocacia. Então, no máximo tem que ser o mesmo valor dos demais advogados. Claro, é apenas em causas próprias, então a OAB vai estabelecer ainda qual será esses valores, essas taxas a ser pagas pelos policiais que vão exercer essa advocacia, pedir a inscrição dele junto à OAB para advogar nas suas próprias causas. É uma demanda desejada pelos policiais, é poder fazer a advocacia. Vemos que tem algumas outras atividades que têm até maiores influências do que a atividade policial e podem advogar. E policiais tinha incompatibilidade, ele não poderia advogar de forma nenhuma. Tem algumas atividades que tem aí a proibição apenas de advogar contra aquela casa que o remunera. E muitos policiais desejam advogar para ter uma experiência, até mesmo para fazer outros concursos da área jurídica, como promotor, defensor e outros concursos que exigem prática jurídica e também para ter o conhecimento da área e não podem advogar. Claro que a gente vê que deveria ter alguns impedimentos, talvez, de advogar na mesma área que ele atue como
policial, como a especialização em determinadas áreas, talvez até mesmo penal, talvez tenha uma barreira, mas aí o policial que queira advogar na parte do direito civil, qual seria a influência desse policial, seja ele militar, seja ele policial federal, policial penal, guarda municipal, o policial municipal, qual seria essa influência e geraria realmente algum dano à advocacia, geraria algum peso, ao contrário, à advocacia? Eu penso que não, mas é uma demanda que os policiais têm, uma vitória, mas ainda é pequena, porque advogar em apenas causa própria, o pior cliente que você tem é você mesmo. Porque muitas vezes, quando você é cliente de você mesmo, você não consegue raciocinar juridicamente, porque você tem aquele peso emocional. O advogado não pode ter esse peso emocional. Então, muitas vezes, você só pode ter o seu pior cliente, que é você mesmo. Mas aí já é uma oportunidade dos policiais estarem advogando, pelo menos poder acompanhar o seu processo mais de perto. Mas vamos na leitura do artigo. O que dizia o artigo 28? O artigo 28 da Lei 8.906 de 94 trazia da seguinte forma: a advocacia é incompatível, mesmo em causas próprias, com as seguintes atividades. Então ele trazia que a advocacia é incompatível, mesmo que em causas próprias, nas seguintes atividades. Eu não vou ler os demais não, porque tem outras atividades que não é pertinente neste momento. O inciso 5º, ocupantes do cargo ou função vinculada direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então seria a atividade policial de qualquer natureza. Se estivesse vinculado direto ou indiretamente a essa atividade policial, era incompatível à advocacia. O inciso 6º fala da seguinte forma: os militares de qualquer natureza na ativa. Então os militares na reserva poderia advogar? Poderia. Os policiais também que não estivesse ali atuando ali como policial também poderia advogar. Os que já estivessem reformados, mas na ativa não poderia advogar. Porém, veio o parágrafo 3º, que foi incluído pela Lei 14.365 de 2022, que fala assim: as causas de incompatibilidades previstas na hipótese do inciso 5º e 6º do caput deste artigo não se aplica ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. Então veio aí, tem que ser para defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante a inscrição especial na OAB. Então vai ser uma inscrição, e essa inscrição é especial na Ordem dos Advogados, vedada a participação em sociedade de advogados. Então aí, permitiu o policial advogar, mas apenas em causa própria, com a inscrição especial na OAB, e veda ele ou proíbe ele de participar de sociedade de advogados. Veio também o parágrafo 4º, incluído pela mesma lei, que fala assim: a inscrição especial, que se refere ao parágrafo 3º deste artigo, deverá constar no documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento das contribuições anuais, de multas ou de preço de serviço devidos à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Então, o policial que quiser advogar em causa própria vai ter que pagar aí uma anuidade conforme foi estabelecido pela OAB, não podendo ser superior aos demais inscritos, o valor que os demais inscritos pagam. Na carteira, ou seja, na inscrição de advogado, vai ter que ter ali essa inscrição especial, que ele possa advogar apenas em causas próprias. É uma vitória aí para os amigos policiais que já se formaram em direito e que fizeram a prova da Ordem dos Advogados, já foram aprovados, bem como aos outros que estão estudando direito e têm o desejo de advogar, mesmo que seja em causa própria, porém apenas em causas próprias os policiais poderão advogar. Então, a resposta depende de qual é o policial. Se ele já tiver a sua qualificação que poderia advogar, se ele não fosse policial, ele pode sim advogar, mas apenas em causas
próprias. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Vamos para uma mensagem de reflexão? Escolha os seus passos. Dê eles sempre com firmeza. Jamais desanime com qualquer adversidade, mas lute e confie em você mesmo. Você será capaz de realizar prodígios que muitos duvidarão. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.